Nesse vídeo eu vou fazer uma breve demonstração de tarefas e projetos dentro do Bittrex 24. Como você cria tarefa, como você gerencia tarefas recorrentes e muito mais. Então se esse vídeo te ajudar, não deixe de se inscrever no canal e se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo. Então bora pra tela. E aqui nesse meu primeiro painel de tarefas e projetos, já consigo ver, né? Aqui em cima, tarefas, eficiência, criador de BI, lixeira e muitos outros. E aqui eu tenho as minhas tarefas, eu tenho um filtro de pesquisa, onde eu posso selecionar as tarefas pendente, andamento, revisão, adiada, adicionar outros filtros. Aqui mais eu tenho o ID da tarefa, o nome da tarefa, atividade, prazo, criador, responsável, posso colocar observador, entre outras informações. Mas o que eu vou fazer agora vai ser criar uma tarefa. Importante eu citar esse módulo de tarefas e projetos dentro do Bittrex 24, eu acho que é um dos mais fortes que tem, tá? Eu colocaria ao lado de CRM e do suporte ao cliente, ou seja, a questão do chat, contact center. Mas eu vou criar uma tarefa agora para mostrar o nosso painel. Então aqui quando eu venho em criar, ele me dá um painel simplificado, ou seja, eu posso criar aqui uma tarefa bem rápida, colocando o nome da tarefa, já altero o responsável, coloco um prazo, ele já vai me sugerir um prazo para executar essa tarefa. Se vai estar vinculado a um projeto, anexar um arquivo, colocar uma lista de verificação, enfim. É um painel bem completo para você colocar todos os dados e posso simplesmente criar minha tarefa. E ela já apareceu aqui para mim. O outro formato que eu tenho é o formato completo, ó, formulário detalhado, tá vendo aqui? Então aqui eu tenho todos os detalhes que eu posso preencher sobre essa tarefa. Então eu vou colocar modelo de tarefa, aí aqui eu tenho responsável, criado por, participante, observador. Nota-se que aqui, ó, eu tenho também uma lista de ações que eu posso executar aqui dentro. Então tem arquivo, criar um documento, mencionar uma pessoa, fazer uma citação, enfim, colocar o descritivo. Eu posso subir os arquivos, deixa eu ver só um arquivo para mim subir e apresentar isso para você. Colocar um documento, pode ver, o arquivo sobe aqui, posso anexar direto do Drive, Google Docs, entre outros. Eu tenho o meu prazo que eu vou colocar para a tarefa, então eu vou colocar lá para frente, né, um prazo dia 27, não sei quando você está vendo esse vídeo. Planejador de tempo, eu posso planejar quando que eu desejo que essa tarefa seja executada, ou seja, não finalizada, e sim e o start, o início dela. Então eu posso fazer esse planejamento, colocar uma duração. Imagina que eu quero que iniciei no dia 26, uma duração de 5 horas e eu desejo que conclua ela aí no dia 27. E aí eu posso colocar também o resumo do status da tarefa. O que é isso? Quando a pessoa for concluir a tarefa, ela não consegue simplesmente dar um concluir nela. Ela vai precisar fazer um descritivo e colocar como resumo do status da tarefa. O que é isso? É basicamente uma checagem, né? Que ela faz uma validação dela concluindo essa tarefa. Ela deixa uma mensagem para isso. Eu posso também anexar a um projeto. Então eu posso selecionar aqui, eu tenho vários projetos modelo. Rastreamento de tempo, isso aqui é muito importante, tá? Se você quer controlar o fluxo, o time de execução das tarefas, exemplo, no nosso caso aqui nós trabalhamos com Bittrex, com criação de sites, outros serviços. E dentro do serviço eu quero saber quanto tempo alguém demora para executar um site. Então eu imagino que seja de 20 horas. Então eu tenho um rastreamento de tempo e aí vai mostrar um reloginho que daqui a pouco eu vou apresentar, onde você consegue acompanhar o rastreamento desse tempo. Aqui eu consigo criar um repetidor para essa tarefa, ou seja, imagine que você tem uma tarefa de gerar um relatório, o seu financeiro precisa gerar um relatório todo dia ou toda sexta-feira. Você consegue fazer um repetidor dessa tarefa para que ela crie exatamente como você colocou nesse modelo aqui, em determinada hora, determinado dia, com o prazo que você colocar. Então aqui você consegue aplicar esse repetidor, tá? Aqui você consegue adicionar uma tarefa no formato de Gantt, ou seja, uma tarefa em cascata. Então ela executa uma e depois tem outra, enfim. Não vou entrar nos detalhes sobre a gestão dos projetos, eu acho que isso fica para um outro vídeo, mas mostrar que você tem a possibilidade de fazer gerenciamento avançado das suas tarefas aqui também. Aqui você pode anexar a tarefa a um CRM do cliente. Exemplo, eu vou colocar aqui que é da 23A, ou seja, da nossa empresa. Quando a pessoa verificar essa tarefa, ela vai conseguir analisar e ver de onde ela está conectada, ou seja, essa tarefa pertence a um cliente ou pertence a algum contato que nós estamos trabalhando. Eu posso colocar ela como subtarefa de outra tarefa, ou seja, digamos que a primeira tarefa ela seja assim, ó, eu preciso criar um website e a subtarefa seja criar um texto, ou seja, comprar o domínio, enfim, você pode criar uma tarefa e ter várias subtarefas para essa daqui. Aqui eu consigo criar marcadores, exemplo, digamos que essa minha tarefa vai ser referente ao financeiro, como eu falei, o website. Eu posso aqui colocar um marcador para ela, como não tem nada, adicionei um marcador e depois eu vou mostrar onde ela vai aparecer. Eu posso colocar campos personalizados e tarefas dependentes também. Aqui em cima eu tenho alta prioridade, eu consigo fazer edições do meu conteúdo, então eu posso aqui, ó,
Posso colocar um negrito, enfim, fazer várias ações aqui dentro. Um dos últimos tópicos, mas não menos importante, eu posso criar uma lista de verificação. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Quando eu criar essa tarefa, vai ter um checklist para essa pessoa, né, para o responsável executar quando for trabalhar nessa tarefa, enfim, para seguir um passo a passo. Eu tenho também aqui a lista de verificação, eu posso utilizar a inteligência artificial do Copilot para melhorar a experiência da minha tarefa também, né? Então, digamos assim, eu quero melhorar a descrição, eu quero colocar uma lista de verificação, eu quero que traduza para o inglês, enfim, o que você quiser que a inteligência artificial faça, o Copilot integrado no sistema, você vai conseguir fazer também isso com poucos cliques. Isso é muito bacana e é muito legal, tá? Aqui em cima eu tenho fluxos de trabalho, eu tenho também prazo padrão, você pode definir um padrão para o prazo das suas tarefas, então agiliza quando você for criar, notificar de prazo vazio, mostrar, enfim, aqui tem alguns artifícios que você pode melhorar a experiência quando for criar sua tarefa, enfim, agilizar o seu processo. Você pode também, dessa tarefa, criar um modelo de tarefa. O que eu quero dizer? Digamos que você faz um baita descritivo para sua tarefa, e aí quando você for criar novamente, para você não ter que criar todo aquele material novamente, todo aquele descritivo, você cria um modelo e depois você simplesmente faz a alteração dos dados, então você já tem aquele modelo de tarefa, basta só replicar como um modelo. Então eu vou mostrar já como faz. Mas agora eu vou adicionar a minha tarefa. Criei a minha tarefa, tá aqui, ó, tarefa modelo, deixa eu verificar qual delas. Enfim, tá aqui o modelo. Opa, na verdade ela tá aqui embaixo, olha só. Como eu adicionei um descritivo, olha só, o meu painel da tarefa, quem vai executar, deixa eu até mover a minha imagem para cá, para não atrapalhar. Então, o que eu tenho aqui do lado direito, né? As pessoas que estão envolvidas com essa tarefa têm pendente, desde quando, qual que é o prazo, exige um resumo do status, se tem lembrete, qual que é a etapa, já vou mostrar isso também, se tem alguma automação, criado, duração, estimativa, enfim, todos os dados para executar essa tarefa de uma maneira muito detalhada ela tem aqui. Assim, não tem desculpa, né? E aqui também, olha só, eu tenho o checklist, o descritivo, né? Vou marcar todo o checklist. Aqui eu tenho, se ela é subtarefa de alguma coisa, como eu criei naquele modelo que eu fiz ali, eu tenho aqui também a tarefa principal que eu anexei. Aqui eu tenho a companhia, ou seja, como eu anexei o SRM, esse dado também tenho aqui, olha lá, aparece aqui o meu nome, tá? Caso você, né, queira saber mais do nosso serviço, tem aqui meu e-mail, mandar um e-mail, um agradecimento, uma reclamação também tá aqui, tá? Então basta clicar e eu consigo acessar também o card do meu contato. Então assim, o Bittrex ele tá todo conectado, tá? Então por conta disso facilita muito a transição das informações, janelas e você buscar as informações de maneira rápida e fácil. Aí lembrando, aqui embaixo eu tenho o meu iniciar gerenciador de tempo. Lembra que eu coloquei aqui 20 horas para criar o meu site? Então posso clicar aqui, ó, e vai começar a contar um timer. Lembrando, você clicou nesse timer aqui, depois tudo que é executado dentro de tarefas e projetos vai gerar um relatório. Então se você quiser saber mais dos dados, cara, você vai conseguir também, tá? Aqui, ó, eu tenho o histórico das ações que foram executadas e eu tenho um tempo. Se eu quiser colocar uma observação de tempo do que foi executado, também posso fazer aqui. E aqui tem o meu contador. Quando eu concluir minha tarefa, eu posso fazer um comentário, lembra do status? Olá, tarefa concluída. E aí eu venho marcar como resumo do status da tarefa. Lembra que eu precisei dessa marcação? Adicionei, agora aqui ficou o resumo. Então tudo que entra aqui, ó, ele vai para baixo do resumo do status da tarefa. Se eu modificar, eu já vou colocar essas opções, eu posso marcar outro comentário como resumo do status da tarefa. Ele vai substituir, ele vai sobrepor ao que nós colocamos, tá? Então aqui o que eu tenho também? Abaixo eu tenho os comentários. Então todas as pessoas envolvidas com essa tarefa vai poder comentar, vai poder contribuir para a resolução dessa demanda que tem. Então aqui eu tenho também opções de fazer edições dentro da tarefa, posso mudar a fonte, enfim, colocar tópicos, anexar links, arquivos, vídeo, enfim, tudo que você quiser, você tem aqui para deixar essas informações mais claras. Completando aqui no canto direito, eu tenho ainda avaliação, você como gestor pode avaliar o andamento dessa tarefa, ou seja, a conclusão dessa tarefa. Aqui eu tenho, daqui a pouco eu vou abrir essa parte de chamada e vídeo, que é bem interessante também, mas eu vou aqui para baixo primeiro. Criado, responsável, se tem outro participante, eu posso incluir aqui também, observadores, posso adicionar outros caso eu não tenha feito isso antes. E aqui, ó, eu tenho tarefa se repete, modelo. Aqui eu também, como eu criei um modelo a partir dela, eu posso clicar aqui e ver todos os dados desse modelo da tarefa. Então assim, quando eu for criar uma nova tarefa, eu tenho esses dados aqui. Então, para criar é muito mais fácil. Deixa eu fechar aqui e vou voltar para o local que eu ia falar. Aqui tem a bolinha estagiária, para quem não sabe, né? Se você é novo aqui, a bolinha é minha gata, é um perfil que eu utilizo justamente para poder agilizar esses dados. Eu até botei para o lado aqui, acabei tampando a parte do resumo do status da tarefa. Do meu canto direito, deixa eu mover minha tela. O que eu tenho aqui nesse canto direito? Olha só, eu tenho em andamento, desde, né, as informações de criação, o prazo, se exige um resumo da tarefa, e sim, lembrete, etapa. Isso aqui eu vou mostrar logo mais.
automação, posso colocar uma automação para minha tarefa, quando foi criada, a duração, a estimativa para execução, o início, o término e a avaliação. Então você pode também fazer uma avaliação para o seu colaborador dessa tarefa. Aqui ó, eu tenho chamada de vídeo. O que é isso? Eu vou clicar e vou te mostrar. O que é? Eu posso daqui criar um chat diretamente da minha tarefa. Então olha só, eu tenho aqui modelo da tarefa, ver tarefa e eu tenho um chat. Então aqui eu posso fazer uma conversa, criar uma conversa com a minha equipe diretamente da minha tarefa. Então assim, eu consigo concentrar as informações de uma maneira mais fácil, sem que eu utilize uma janela de bate-papo, qualquer outra janela e misturar todas as informações. Então aqui os envolvidos vão aparecer aqui, ó, modelo da tarefa, aqui tem as informações e tal. Enfim, tudo que tiver referente a essa tarefa, as informações você pode executar numa janela separada. Isso é muito legal. E outra coisa legal também, você pode, daqui, eu não vou ativar, mas eu tenho bate-papo, fazer uma chamada de vídeo, fazer uma postagem no feed ou criar um evento. Então digamos que eu quero fazer uma reunião sobre essa tarefa. Então posso fazer aqui, ó, reunião da tarefa. E aí eu não vou passar agora nos dados do calendário, que isso fica para um próximo vídeo. Mas eu vou salvar aqui e mostrar para você. Olha só. Agora aqui no comentário, no status da tarefa, ó, eu tenho aqui as informações de um evento que foi criado dessa tarefa aqui. Legal, né? Agora vamos lá. Descendo um pouco mais, eu tenho criador, responsável, participantes, observadores, posso alterar, executar aqui as funções aqui também. A tarefa recorrente, então como eu coloquei lá um modelo de tarefa, ele aparece aqui como recorrente. Então se eu clicar, eu consigo ver as informações da tarefa, adicionar subtarefa, mas isso aqui fica como modelo. Então aqui eu consigo, ó, criar tarefa neste modelo. Lembrando, aqui é um modelo. E aqui é a minha tarefa principal. Vindo mais para baixo, eu posso suspender se ela for uma tarefa recorrente e o marcador que eu apliquei. Legal, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou mudar a minha tela aqui para o lado da direita e vou mostrar o que nós temos na parte de baixo. Ou seja, quem vai executar essa tarefa tem aqui a lista de verificação que nós colocamos. Olha só, eu coloco aqui, mostra ali o progresso da tarefa. Se ela é de um projeto, o que foi, claramente eu já consigo ver aqui. A tarefa primária, como eu adicionei ela como subtarefa de outra, isso aqui apareceu para mim na minha tela principal. Aqui eu tenho a companhia, lembra que eu coloquei lá o CRM? Então ele já puxou a empresa. E se eu clicar, eu consigo ter todas as informações da empresa que tem essa tarefa, né? Então, assim, eu criei uma tarefa aqui partindo da 23A, uma demanda que é da 23A, no caso que é a nossa empresa, a gente consegue clicar e ver as informações rapidamente. Aqui eu tenho o meu contador de tempo, então o nosso contadorzinho, lembra que eu coloquei lá um prazo de 20 horas para executar? Eu dei um play, tá? Olha só, eu vou dar um iniciar de iniciador de tempo e o meu reloginho começa a contar. Legal, né? E aqui eu tenho as informações que as pessoas vão comentando ao longo da tarefa, né? Faz os comentários e publica. E assim, enfim, aqui você consegue também anexar arquivos, né? Fazer um conteúdo, vídeo, enfim, tudo que você quiser. Para poder deixar mais claro o andamento dessa tarefa, você tem essa possibilidade aqui também, tá? Importante, aqui também tem o Copilot. Você consegue fazer algumas correções e deixar o teu descritivo da tarefa também melhor. Não só você, né? Toda a sua equipe. Então o Copilot ele é aberto para todos nesse caso. Lembrando que estejam envolvidos com essa tarefa. Se não tiver, não faz muito sentido também. E aí aqui eu tenho marcar como resumo do status da tarefa. Lembra que eu tinha mencionado que a pessoa precisa marcar como resumo do status da tarefa? Aqui em cima, ó. Aqui em cima, ó, tá vendo? Mostrando aqui também. Então, o que eu preciso fazer para concluir? Eu coloco, né? Teste, vou marcar como resumo do status da tarefa e vou dar um enviar. O que vai acontecer? Tudo que for publicado, o resumo do status ele vai se sobrepor aos outros comentários. Então, é uma maneira que você tem para poder manter o seu feed, vamos dizer assim, da tarefa, né? Os comentários da sua tarefa mais organizado. Isso ajuda demais, tá? Sendo bem sincero. Aqui eu tenho outra função que é bem legal, tá? Eu consigo daqui, ó, para não misturar minhas informações, eu tenho uma setinha para poder meio que colocar um atalho, ó. Se eu clicar, a minha tarefa fica aqui no cantinho. Eu tenho um menu onde tem a minha tarefa que eu acabei de criar. Então é um atalho e para produtividade eu vou dizer, isso aqui ajuda demais. Alta prioridade que eu acabei de marcar, eu vou minimizar, ok? E aqui eu tenho a minha tarefa. Então eu vou voltar agora para esse painel. Por que ele é tão importante? Muitas pessoas perguntam, Fábio, pô, utilizo o Trello, né? Aqui tem até um contador, né? Tá rodando, legal. E eu utilizo o Trello. Pô, mas eu quero aquele visualização de Kanban. Então como que eu faço? Vem aqui, ó. Prazo, você vai ter vencido, vencimento hoje, vencimento essa semana, enfim, todas as tarefas onde você pode, né, passear com o seu card e, cara, bem parecido com o que tem lá no Trello, se não igual, tá? Eu diria até melhor, mas vamos lá. E aqui nós temos também o planejador. O que é isso? Você consegue também personalizar esses Kanbans. Digamos que você não quer concluir aquela tarefa nesse momento, mas você quer colocar uma segunda etapa, revisão do cliente.
Então você tem um planejador, ou seja, você cria um Kanban, ele é personalizado para o seu negócio. E aí a sua equipe consegue mover e você tem uma visão mais clara de tudo que está acontecendo aqui em tarefas e projetos. Outro ponto que você tem também é regras de automação. Você consegue aqui dentro do Bitrix criar regras de automação. O que é isso? Eu consigo, digamos que eu estou na etapa 1 e quando o meu colaborador move para a revisão do cliente, ele muda o prazo da tarefa. Digamos, eu quero que quando vai para o cliente tenha um prazo de mais 3 dias. Altera o prazo, ou adiciona o observador. Enfim, você tem vários gatilhos aqui, ó. Modificar tarefa, adicionar item da lista. Enfim, o foco dessa chamada não é a respeito das automações, mas eu quero mostrar para você que tem muita coisa aqui que pode ajudar, ok? Então, isso é bem interessante. Fechando aqui, eu vou para outro ponto que tende a ajudar bastante. Aqui você pode ir pelo calendário. Então, o calendário, você consegue ver, né, as suas tarefas separadas aqui. Eu tenho, deixa eu verificar, por dia. Opa, olha só, eu quero saber, aqui está por mês, eu vou separar por semana, nesse caso, e posso separar por dia, as demandas que eu tenho no dia. Como aquela tarefa lá para o dia 27, se eu não me engano, se eu clicar aqui, ela vai aparecer aqui para mim. Deixa eu ver, eu não lembro qual que é o dia que eu coloquei, mas, enfim, o objetivo não é esse. E outro recurso que tem, que é bem interessante aqui no Bitrix e pouca gente utiliza, mas eu vou te mostrar agora. Sabe aquelas demandas que vão aparecendo ao longo do dia e você não pode criar uma longa tarefa para isso, simplesmente você precisa criar um checklist, usa um papel ou qualquer outro recurso que está próximo? Então aqui você tem isso daqui, ó. Se você clicar aqui na sua foto, meu tempo, aqui você tem modelo de tarefa, ó, tarefas de hoje. Eu posso simplesmente criar tarefa 1, demanda lá, tarefa, eu posso adicionar mais uma, olha só, tarefa 2, fazer várias demandas do dia. Ou seja, você tem aquele checklist que normalmente você coloca ali na sua, no seu canto para poder executar. Aqui você consegue criar de uma maneira fácil. Ó, tá vendo só? Já criou uma listinha de tarefa. Para executar nesse formato, você consegue só vir aqui também e concluir todas elas. Olha só. Isso é muito interessante, tá? Ó, concluir as tarefas, sumiu daqui por quê? Aqui só tem as tarefas em andamento, tá? Aqui não tem as concluídas. Então, se eu colocar, ó, adiada, vou tirar o filtro. Pendente em andamento, deixar tudo livre, o que vai acontecer? Aparece todas as tarefas. Aí eu consigo organizar ela da maneira que eu quiser, né? Então, tenho tudo isso bem fácil na minha mão. Outro ponto, modelo de tarefa. Como que eu faço para visualizar os modelos de tarefa? Vem aqui na setinha, todos os modelos. Eu tenho várias tarefas aqui que eu criei agora, né? Dos modelos eu posso partir totalmente do zero e criar o meu modelo de tarefa. Aí eu coloco o nome, né? Vai ser nome, coloco o descritivo. E aí eu crio toda a minha tarefa, coloco todos os detalhes que eu preciso. E aí quando eu precisar, basta eu vir naquele local aqui, criar, eu posso selecionar a tarefa ou criar tarefa usando com base nesse modelo. E se você quer saber mais sobre o Bitrix 24, tarefas e projetos CRM, entre em contato com a gente. Nós ofertamos uma consultoria gratuita para ajudar você na escolha do seu plano e saber também se o Bitrix consegue te ajudar ou não. Nossos dados de contato estão aqui embaixo. Até mais.